não corresponde necessariamente às opiniões da UNEB, né? São nossas opiniões aqui na aula. Essa é uma exposição dialogada, vocês podem fazer perguntas, né? Eu perguntei às tutoras, assim, qual horário que a gente pode ir começando às 8h50? Qual é o nosso teto? 8h50 até 10h30? É isso? O professor, ele não está aqui, não. Acho que Douglas não conseguiu entrar agora. Ele estava com a outra professora. Ele está aqui? Ah, Mas pronto. pela Então, experiência de vocês, é até 10h30? Isso, 10h30, professor. 10h30. Então, o nosso teto é 10h30, só para eu ter um controle aqui. Não que isso seja uma ortodoxia, né? Mas a gente tenta cumprir o horário, né? Essa aula vai ficar gravada, o que é que eu faço? Quando eu terminar de gravar a aula aqui, ela vai renderizar, né? Aí, quando ela tá amanhã, eu baixo a aula e disponibilizo para vocês lá no espaço de interação. Domingas, você quer falar? Professor, só uma observação. Eu e Fabiana, nós estamos como monitora. O tutor é Douglas, dessa turma. Vocês são monitoras vocês têm bolsa, vocês são alunas monitoras, né? Isso. São minhas monitoras ou não? Sim, É porque eu mandei o processo, né? Mandei o projeto, mas depois não tive nenhuma resposta. Então, vocês são monitoras da disciplina, né? exatamente. Nós somos as Então, monitoras. depois vocês me mandam uma mensagem aí pelo sistema para eu colocar vocês no meu currículo Lattes e vocês também precisam colocar a monitoria no currículo Lattes, certo? Certo, certo. Porque isso é bom, isso é formação de estudantes, eu não sabia, eu achei que vocês seriam tutoras, né? Então a gente pode até marcar uma reunião depois, sabe, específica, para a gente conversar um pouco, trocar algumas ideias sobre como a gente vai fazer essa monitoria aqui, tá certo? Certo. Ao final da Eu vou aula, a mandar uma gente... mensagem para vocês para a gente marcar um horário extra aí para falar. Porque assim, como eu oriento no mestrado e no doutorado, eu tinha parado de dar bolsas de iniciação científica, extensão, porque é muita gente para orientar e tudo é trabalho, né? Só que agora eu estou com uma turma grande de estudantes de direito comigo e eles estão querendo muito bolsas, né? Aí eu estou voltando a fazer isso e comecei agora com a monitoria de extensão. Bacana saber que eu estou com Domingas e quem é a outra? E Fabiana. Ô, Fabiana, prazer em conhecer vocês, né? Foi uma correria para fazer esse projeto, só que eu recebi uma mensagem assim, só as disciplinas do semestre tal que vão poder, eu achei, pô, acho que eu tô fora. Mas aí, ó, tô apresentando a vocês duas ex-alunas, né? Não é isso, Domingas e Isso, Fabiana? Que exatamente. estão como monitoras. Próximo semestre, vocês poderão vir aqui como monitores e recebe uma bolsa da universidade para isso, né? Acho que é o Isso, valor de R$ 700, não é isso? exatamente. Exatamente. Tá vendo assim? Eu estou orientando para. Vou puxar cada vez vocês mais como bolsistas de extensão, bolsistas de iniciação científica. É o novo desafio para mim fazer isso, certo? Então, muito prazer, fiquei muito feliz de ter essa notícia aqui agora. E agora é que caiu a ficha, entendeu? É meio analógica essa ideia do cair a ficha, mas vocês entendem, né? Que na época que para ligar tinha que cair uma ficha. Precisava Sim. ficha para ligar, né? Aqui acho que Bom, mas assim, vou iniciar a aula aqui, né? Esse é nosso primeiro encontro. Queria me apresentar. Eu sou o professor José Cláudio Rocha. Eu sou servidor público há 34 anos, né? Fui professor da rede pública de ensino na escola onde eu estudei, na escola pública onde eu estudei. Minha formação é toda na universidade pública, escola pública. É, e fui professor na escola onde eu estudei, no Colégio Estadual Severino Vieira, 13 anos da minha vida. Eu só deixei de ser professor no Severino Vieira para me tornar professor universitário quando eu concluí o meu mestrado. Eu tenho graduação na área de Ciências Econômicas, né? Tenho graduação na área do Direito e tenho graduação na área de Sistema da Informação. Então, minha vida é dentro da universidade. Eu acabei recentemente uma especialização lato sensu em Direito Digital. Estou cursando outras especializações, né?
porque eu me mantenho sempre informada. O curso de Sistema da Informação, inclusive, eu fiz durante a pandemia da Covid-19. Desenvolvo já sistemas aqui, estou concorrendo até em alguns processos, né? Mas eu queria mostrar uma parte do meu trabalho aqui, importante. Eu até vou tirar aqui para mostrar melhor para vocês. Eu vou tirar o efeito de fundo que eu normalmente utilizo, né? Por questões de privacidade. Eu estou aqui na sala da minha casa. Tirar aqui o efeito. Bom, aqui. Bom, primeira coisa, eu vou disponibilizar para vocês esse livro. Vou colocar, eu já coloquei em outros, eu estou dando 3 disciplinas esse semestre, esse bloco, né? 2. Esse livro meu aqui, Desenvolvimento e Humanidades, como inspirar pessoas a transformar o mundo. Isso aqui foi minha defesa para professor pleno, que eu fiz o livro depois e eu não tenho fisicamente para mandar para vocês, mas eu vou deixar o PDF, é um presente meu para vocês, né? Aqui é uma coletânea de artigos meus, né? Porque são coisas no governo tem essas demoras, né? Eu desde 2018 eu poderia ser pleno, mas só consegui fazer minha banca em 2023. E aí eu reuni e tem vários artigos meus, né? E eu vivo para isso aqui, né? Para inspirar pessoas a transformar o mundo. Hoje eu recebi esse presente aqui, a revista Síntese Trabalhista e Previdenciário, onde tem um artigo meu que está aqui, né, nessa página. Eu falo sobre a Carta de Estabilidade no Direito do Trabalho, né? Eu vou mandar para vocês uma informação sobre isso. Eu sou colaborador dessa revista, é uma revista que você só encontra nas grandes cortes do Brasil, nos tribunais federais, nos tribunais de justiça, porque só a assinatura, a última vez que eu vi, eu tentei fazer para a UNEB, é mais de 10 mil reais a assinatura dessa revista, né? E eu publico sempre, aqui sai um artigo meu na revista de Trabalhista e Previdenciário. Normalmente eu colaboro para a revista de Direito Administrativo, que é essa, e eu queria mostrar para vocês também o meu TCC de curso da especialização em Direito Digital saiu na revista de Direito Civil e Processual Civil, né? Só que eu não achei aqui em casa que tem assim, eles mudam só a cor dessa tarja aqui, ela é azulzinha, né? Então eu tenho esses artigos em PDF, porque eles me mandam, porque eu coloco tudo isso na minha pasta da pós-graduação, disponibilizo para vocês essa pasta, né? Para que vocês possam ver. Então, assim, uma parte grande, eu vou disponibilizar para vocês alguns dos meus artigos, né? Essa parte de produzir conhecimento. Nessa do trabalhista mesmo, eu falei sobre a carta de. A carta. Deixa eu lembrar o nome aqui, que fugiu aqui agora. A Carta de Estabilidade no Direito do Trabalho Brasileiro. Eu assisti num podcast, eu vi aquele Tiago Mastroianni, né? Ele falou que ele estava na Rede Globo e ia ser demitido, mas ele tinha assinado uma carta de estabilidade que o direito permite isso, né? Quando você está próximo de se aposentar, você pode fazer uma carta com seu empregador, uma carta de estabilidade. E ele fez. Então, quando quiseram avisar ele que ia ser demitido, ele falou, mas eu tenho uma carta de estabilidade e ele teve que ser mantido até se aposentar na Rede Globo, né? Aí eu falei, poxa, esse assunto é da maior importância para os sindicatos, para os trabalhadores, então vou escrever um artigo sobre isso e falar sobre esse tema. São coisas que a gente não dá atenção, né? Isso você faz a carta e homologa no sindicato e o empregador, porque você tem que fazer isso quando o empregador quer manter você, né? Aí você faz e homologa no sindicato. Ele tinha a carta homologada no sindicato. E ele falou quantos jornalistas teriam o mesmo direito que ele e não fazem a carta. Aí está aqui o artigo, eu já passei para alguns amigos meus que eu quero fazer alguns cursos para os sindicatos falando desse tema e de outros temas. Eu digo assim, ninguém é cidadão no Brasil se não conhece quais são seus direitos, onde estão seus direitos, como exercer seus direitos e a quem recorrer quando seus direitos não são respeitados, né?
Então, isso aqui é uma parte do trabalho minha que, assim, as pessoas não entendem como eu, final de semana, eu estou para escrever um artigo para um livro. Eu não vou pegar porque está lá na minha biblioteca, mas não mostrarei a vocês o livro. Eu tenho exemplares aqui, né? Eu escrevi para o livro Direito Negro Referenciado, então assim, eu estou com um monte de convite de artigos para escrever. E isso é feito durante o tempo que a gente está aqui conversando, né? Quero mostrar para vocês também, para se alguém se interessar, fazer parte dessa iniciativa. Deixa aqui. Conseguem ver aí? Sim. Sim. Sim? Sim, professor. Esse é um projeto que eu estou escrevendo, tem que ser entregue até o dia 18 de maio ao CNPq. É um projeto no valor de R$ 600 mil, né? A gente está concorrendo como uma rede emergente de pesquisa. Então, é o edital Pepe Mujica, né? Eu vou ver se eu mostro aqui o edital para vocês. A chamada pública é essa aqui, né? Chamada pública, conseguem ver, né? Sim. Programa de Cooperação Latino-Americana e Caribenha, né? Da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu estou fazendo o projeto, eu já me reuni online com pesquisadores de toda a América Latina, eu falo, pesquisadores ibero-americanos, porque envolveu gente que está na Espanha também, entendeu? E eu estou responsável, normalmente eu fico sempre responsável por fazer a redação final, até porque os recursos são do Brasil. O CNPq está disponibilizando R$ 600 mil. A gente vai criar a Rede Latino-Americana de Conhecimento, Energias Renováveis, Tecnologias Sociais e Sustentabilidade Bioinspirada. Aí eu estou escrevendo o projeto, pretendo ver se amanhã eu finalizo a escrita do projeto de pesquisa para começar a ter as cartas dos colegas. Eu estou mobilizando gente na Colômbia, Bolívia, Equador, e eles que me mandaram os editais, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Qualquer um de vocês que tem interesse em participar dessa construção pode assinar uma carta de pesquisa e entrar, né, no projeto, que é um projeto de 3 anos, né, normalmente, e eu estou já criando uma cláusula que eu quero ver se depois do projeto a gente toca essa rede com recursos próprios aqui do Brasil, né? Eu faço muitos projetos, né? É uma área de grande expertise da minha, e espero que a gente consiga ter sucesso com esse projeto aí. E tem outros, né? A cada edital que sai no CNPq, a gente concorre porque eu coordeno um centro de pesquisa na universidade, que é um centro de pesquisa que nós temos hoje uma rede de mais de 100 pesquisadores, né? E assim como a Domingas e a Fabiana são hoje bolsistas, né, são monitoras da disciplina aqui, né? Um colega de vocês, eu consegui que ele fosse tutor de um curso de Educação em Direitos Humanos. Eu perguntei se ele tinha interesse, ele me falou que estava buscando oportunidades, né? Aí, nesse curso, falaram comigo, eu falei assim, ó, tem uma pessoa, indiquei ele já está trabalhando como tutor no curso de Educação em Direitos Humanos da Universidade do Maranhão, Federal do Maranhão, né? Então, assim, as oportunidades que eu consigo nesse campo, eu vou disponibilizando para vocês, para os alunos presenciais, sem qualquer distinção, para os que têm interesse, entendeu? Porque é assim que a gente vai formando recursos humanos, pesquisadores para tocar o Brasil daqui para frente, né? Alguma pergunta inicial? Vocês querem me falar alguma coisa? Tem algum questionamento? Não? Vocês já fizeram alguma disciplina Professor, comigo aqui nesse curso? Ou é a primeira vez? primeira vez, professor. Esse semestre eu estou dando gestão ambiental e sustentabilidade, porque eu sou professor de direito ambiental, né? Lecionei em Itaberaba, lecionei em Camaçari, dou essa disciplina. Nas Nações Unidas tem um programa chamado Harmonia com a Natureza, Harmony with Nature. Eu sou um dos experts no Brasil nessa área, né?
Estou até na construção do Fórum de Direitos da Natureza agora. Na área de direitos humanos também, né? Tem algumas áreas que eu tenho trabalhado, né? Então, assim, essas três grandes áreas, na verdade, elas se combinam, né, na construção de um processo. Vou passar para os slides que eu preparei para vocês, né? Quem tiver depois interesse, me manda uma mensagem, que aí eu convido vocês eu vou mandar a carta, porque assim, se eu não mandar, se vocês não assinarem uma carta, quando vocês entram num projeto no CNPq, imediatamente o CNPq manda um e-mail para vocês confirmarem. Se vocês não confirmarem, eu tenho que ter a carta para dizer, não, ele assinou a carta aqui comigo, dizendo que queria participar, né? E a gente vai ter muita atividade online. O que é que vai ter nessa rede de pesquisa? Mobilidade de discentes. Vim gente da América do Sul para o Brasil, e vocês irem para universidades na América do Sul, fazer estágios, né? O centro de pesquisa que eu coordeno fica na Ladeira do Carmo, 37. Lá eu tenho uma estação científica com 20 postos de trabalho. O pesquisador que fica residente no meu centro de pesquisa, ele tem, na verdade, uma mesa para trabalhar, uma estação de trabalho, uma gaveta e um armário. Wi-Fi, café, quentinho, biscoitinho a gente leva também. Precisa de mais alguma coisa? Biblioteca, silêncio para fazer pesquisa e um ambiente para pesquisa. Pesquisa, gente, universidade é isso. Se você junta com a turma do churrasco, você começa a comprar picanha para queimar picanha também, né? Se você anda com a turma da pedalada, você compra uma bicicleta e vai fazer pedal. Pesquisa é a mesma coisa. A gente tem que estar no ambiente de pesquisa para fazer pesquisa. E muita gente vem estudar no Brasil, me pede para ficar lá no centro de pesquisa como professor residente para poder estar no ambiente onde outras pessoas estão pesquisando, entendeu? Embora a Bahia tem seu axé também, né? Então, engraçado. Eu tive uma vez uma provocação que eu achei, pô, isso vai ser difícil. Me mandaram para uma semana aqui 20 estudantes negros americanos, né? Da universidade para fazer um tempo de pesquisa no Brasil. Aí eles só me pediram assim, ó, será que o senhor pode não deixar eles ir para nenhuma casa de religião de matriz africana? Eu disse, olha, isso eu não posso garantir. Porque eles vão chegar lá, vão interagir com os da Bahia, e aí já viu, né? Quando eu vejo, já está lá no. E eles têm a curiosidade, né? Aí eu fiz que não sabia de nada, ficou por conta de cada um, entendeu? O que aconteceu, ninguém se perdeu aqui em Salvador, curtiram muito, né? Foram voltaram para a cidade de terra deles muito animados, que eles saem daqui animados, viu? O último que foi um aluno meu de Guiné-Bissau. Ele estuda no meu departamento de Camaçari, onde eu sou professor. Aí eu falei com ele, rapaz, tem que ir lá na feijoada que eu faço. Aí ele foi, aí tinha um pessoal tocando. Ele disse, pô, eu toco no meu país. Por que você não toca lá também? Ele ficou meio acanhado, mas ele ficou impressionadíssimo, né, com o acolhimento. E ele encontrou uma outra colega de Guiné-Bissau que está fazendo mestrado. Então, tudo isso a gente promove, tenta promover na universidade, né? Está aberto a vocês também. Vamos falar da disciplina. Aqui, a nossa disciplina, gente, ela é uma disciplina que ela tem uma. Vou parar de compartilhar um pouquinho aqui, só para eu colocar o filtro. Vou compartilhar novamente. Nessa primeira aula, a gente tem que falar um pouco sobre a disciplina, né? A nossa disciplina ela é Relações Político-Econômicas, Desigualdades Sociais, Cooperativismo, Economia Solidária e Comércio Justo no Brasil, né? É uma disciplina com muitas categorias importantes, por exemplo,
As relações político-econômicas já é um tema para uma disciplina inteira. Falar sobre desigualdade social no Brasil hoje, que é o grande problema, o grande entrave do Brasil, é também tema para uma disciplina inteira. Cooperativismo, eu tenho um artigo meu que saiu recente sobre a Lei 15.068, a Lei Paul Singer, que cria a Política Nacional de Economia Solidária, ou melhor, de economia solidária no Brasil. Então, tanto a economia solidária como o cooperativismo têm marcos legais importantíssimos, né? E que estão sendo formados agora. Falar sobre comércio justo também. Então, cada tema desse caberia em 60 horas tranquilamente para a gente explorar. Mas aqui eu tento dar uma roupagem, tento fazer um estudo condensado para, pelo menos, introduzir vocês nessas temáticas, né, nessas categorias, né? Eu, inclusive, escrevi um material didático que você não vai encontrar na minha biblioteca ou no Mercado Livre ou na Amazon, um livro que traga todas essas categorias. Então, eu parti para escrever um livro para vocês, está lá disponível no ambiente para que vocês possam ter acesso a esse livro, né? Eu, inclusive, gente, por que que eu faço os livros? Além de escrever muitos livros aqui, né? Eu tenho muitos livros publicados. Eu já fiz vários treinamentos, três, na verdade, três treinamentos na CAPES para escrever livros para o Programa Nacional de Formação e Administração Pública. Então, eu escrevo livros para a CAPES eles são chamados de recursos educacionais abertos, né? Então, eu recebo um valor em dinheiro, né? Um valor bem significativo. Eu ganho mais fazendo isso do que tentando vender o livro. E eu escrevo um livro que vai para a CAPES. Então, eu escrevi sobre economia da informação, escrevi sobre a inovação na administração pública, sobre ética, educação e ética profissional. Então, são temas que eu participo de editais e ganho. É uma fonte de renda para mim aqui, né? E eu estou sempre fazendo para vocês isso, trazendo para vocês esse trabalho, né? Bom, ementa. Qual é a nossa ementa? Contextualização política e econômica das relações de comércio no Brasil, né? Isso é uma coisa que eu vou falar para vocês, que o direito comercial no Brasil ele foi bastante mexido, e hoje a gente fala muito em direito empresarial, né? O Brasil adotou a teoria da empresa e abandonou a teoria dos atos de comércio. A teoria da empresa é uma teoria de origem italiana e a teoria do direito dos atos do comércio é a teoria francesa. Eu, inclusive, gente, é uma área que eu trabalho muito. O meu concurso para a universidade foi para ser professor de direito empresarial. Por quê? Comercial e empresarial. Por quê? Porque quando eu fui fazer direito, eu já era formado em economia e minhas provas de direito empresarial e comercial, eu entro pelo campo da economia. Eu sou capaz de fazer até uma equação dentro da prova, né? E aí o meu professor na UFBA, ele ficava admirado da minha capacidade de dissertar nas provas. Então, as minhas melhores notas na faculdade de Direito são as provas de Direito Empresarial. E eu fui fazer essas atividades. 30% desses componentes serão dedicadas às atividades de curricularização da extensão, né? Conforme o projeto pedagógico institucional. Então, a gente tem uma parte aqui de curricularização da extensão. Eu vou mandar um pequeno projeto para vocês desenvolverem, né? Para atender essa questão da curricularização da extensão. Embora as atividades que eu passei, elas já prevêem isso, né? Nosso objetivo é compreender a formação histórica, econômica, política e social e cultural da sociedade brasileira, fundada em preconceitos de gênero, raça, etnia e classe social, refletindo sobre desafios como fome, pobreza extrema, analfabetismo e vulnerabilidade social, né?
Felizmente, a estrutura social brasileira foi construída em cima de preconceitos de raça, de gênero, né? E isso acaba marcando a nossa sociedade até hoje, o preconceito contra a mulher, preconceito contra os negros, né? O preconceito contra os pobres e por aí vai, né? Então a gente vai tratar disso, né? Vamos ver, porque o nosso curso, é bom lembrar, né? O curso aqui ele é de direito comercial, de gestão comercial, com ênfase em afroempreendedorismo. A gente vai ficar falando sobre isso, né? Então, nesse sentido, no objetivo, eu destaco ações com o afroempreendedorismo, a afroeconomia, e eu falo das leis que nós temos na Bahia, como a lei estadual 13.208 de 2014, que é o esse aqui é o Programa Estadual de Fomento ao Empreendedorismo de Negros e Mulheres na Bahia, né? Então, quando eu criei a incubadora nossa no centro de pesquisa, eu criei para trabalhar com empreendimentos propostos por negros e mulheres, que foi uma coisa que o CNPq adotou e, inclusive, a Secretaria de Economia Solidária, né? Está relacionado ao Estatuto da Igualdade Racial da Bahia, a questão de comércio justo e o cooperativismo e os ODS, né? Os 17 ODS. Bom, objetivos específicos, né? A gente vai analisar a formação histórica e econômica do Brasil de forma breve, estruturas de desigualdade baseadas em gênero, raça, etnia, classe social na sociedade brasileira, identificar os efeitos das desigualdades, fome, pobreza extrema, vulnerabilidade social e suas consequências para o desenvolvimento sustentável. Na UNEB, por exemplo, eu trabalho muito com os vulneráveis socialmente. Eu atendo mais de 5.000 pessoas lá no centro de pesquisa por ano, e são todos grupos vulneráveis, né? Opa, aqui um pouquinho de compartilhar, vou mostrar uma imagem para vocês aqui que eu acho que vale a pena para vocês entenderem um pouquinho do trabalho que eu faço lá no centro de pesquisa. Para vocês entenderem um pouquinho o que a gente faz lá no centro de pesquisa. Conseguem ver a foto aí? Conseguem ver o nosso Instagram? Sim, sim. Aqui é a professora Denise, que é uma das coordenadoras do centro, assinando pela UNEB o termo, pela reitora, inclusive, né? A reitora estava viajando, pediu para que a gente fosse assinar. Aí é o secretário de Justiça, a nossa participação nas caravanas de direitos humanos no estado da Bahia. Então, a cada caravana a gente vai lá participar disso, né? Eu postei aí a foto, né, com a revista Síntese, mostrei aqui para estimular os pesquisadores. Eu sempre estou orientando o pessoal que quer publicar sobre isso. Mas a foto que eu queria. Aqui é o evento que está acontecendo em Itaberaba. A professora Denise está coordenando esse evento em Itaberaba, não, em Alagoinhas. Então, nossa atividade é em toda a Bahia. E eu queria mostrar para vocês essa turma aqui que teve comigo na quarta-feira, né? Na quarta-feira, eu recebi 40 estudantes da educação básica para discutir sobre educação, direitos humanos, trabalho, geração de trabalho, emprego e renda. Eles são daquele programa Primeiro Emprego. Então, eu trabalhei com esses 40 estudantes, né? Lá no centro de pesquisa, vocês veem nossas instalações, né? E a gente trabalhou com eles, e eles nos solicitaram vários cursos que eu fiquei de oferecer a eles, né? Aqui é um dos artigos que eu escrevi, aí a gente vai publicando o nosso trabalho, né? Que a gente vem fazendo
Aqui é uma das nossas reuniões do grupo de pesquisa, né? Com as pessoas aqui. É aqui que a gente se reúne para montar as estratégias de trabalho. Esse foi o livro que eu fiz para a Rede de Educação Básica. Eu tenho um artigo escrito aí. Aí é com minha família, né? No dia do lançamento do livro, né? Mas a foto mesmo que eu queria mostrar a vocês, deixa eu ver se eu acho aqui no. É, Peraí, só um minuto. Meu perfil. Bom, eu não achei não. Era uma foto em que nós estamos todos a foto com todos os estudantes. Eu vou mandar no grupo para vocês depois conhecerem essa foto, né? Foi aquela foto do encerramento. Aí eles me pediram cursos como organização de eventos, né? O dia 30 foi agora o dia do organizador de eventos, aí eu vou fazer esse curso para eles. Nós temos um compromisso lá de fazer cursos livres para a comunidade. Então, tem cuidador de idosos, curso para arrumadeira, camareira, para trabalhar nas pousadas e hotéis do Pelourinho, eletricista, tem vários cursos que nós damos lá, percussão, música, tem vários cursos que são realizados lá no nosso espaço, né? Então, esse é um trabalho importante e são grupos que são vulneráveis, né? A gente trabalha com esses grupos e esses estudantes estão muito interessados eles pediram social media porque eles querem trabalhar como pessoas que podem ajudar empresas a ter uma presença maior nas redes sociais, né? Tudo isso a gente faz lá no centro de pesquisa. Eu estou sempre lá às terças e quartas-feiras. Terça, quando eu não estou dando aula no mestrado, e quarta-feira, quando eu estou realmente lá para atender, né? Então, nós vamos estudar as políticas públicas e ações afirmativas, né? Que falam sobre afroempreendedorismo, comércio justo, cooperativismo. Estão vendo aí a exibição? Estão acompanhando? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Cooperativa, Agenda 2030. Vamos estudar as leis, né? As leis baianas, que pouca gente conhece essa legislação, né? Então isso é meio ruim. Bom, quais são as competências que eu quero desenvolver? Porque a gente tem que pensar em termos de competências e habilidades, né? Então, consciência histórica e crítica, compreender a formação da sociedade brasileira a partir das desigualdades estruturais de raça, gênero e classe social, né? Empoderamento econômico e social, então, o afroempreendedorismo, o cooperativismo, o associativismo como estratégias de emancipação econômica, então, isso é importante. Políticas públicas, aplicar princípios da Lei 13.208 de 2014 e do Estatuto da Igualdade Racial para fortalecer as ações afirmativas. É muito importante que vocês conheçam essa legislação baiana para subsidiar os projetos de vocês no futuro, né? Autonomia e liderança, protagonismo na busca por soluções para problemas estruturais da comunidade afrodescendente, educação financeira e sustentabilidade, economia solidária, comércio justo, finanças pessoais para a gestão sustentável dos negócios, tecnologia e inovação, né? Explorar novas tecnologias para impulsionar o afroempreendedorismo e a inclusão digital. Falar para vocês aqui, eu criei agora no centro de pesquisa um novo laboratório que é o PIABA, Plataforma de Inteligência Artificial da Bahia. Eu estou pegando as IAs gratuitas, né? Como, por exemplo, o Notebook LM. A Google está disponibilizando várias IAs gratuitas com finalidade. Você pode fazer vídeo, música,
você pode fazer, organizar pastas para estudo, pode ajudar você a escrever melhor, pode ajudar uma série de coisas. Então, eu criei o Piaba, que é a plataforma de inteligência artificial da Bahia, porque o Brasil tem um programa nacional de inteligência artificial, a Bahia está criando o seu programa, Plano Nacional de Inteligência Artificial, mas se não tiver quem execute, não sai do papel, não sai da letra da lei. E aí eu vou buscar recursos, né, para fazer esse laboratório, né? Eu não sei por que, na hora que eu estava pensando nesse laboratório, veio o nome de Renato Piaba na minha cabeça. Aí eu botei Piaba, Plataforma de Inteligência Artificial da Bahia, né? É mais um dos projetos que a gente tem, porque eu acho que a inteligência artificial ela é uma espécie de, ela pode ser usada para expandir a sua cognição, para aumentar a sua produtividade, e isso é importante para vocês que estão começando aí. E eu estou falando desde as que custam aí, tem. Eu, por exemplo, pago o Chat GPT Plus R$ 39, né? Isso a pessoa pode pagar e desenvolver várias coisas, né? Mas eu trabalho só com as IAs que são gratuitas e também colocando as possibilidades, né? Tem inclusive agregadores de IA que podem ser utilizados, que reúnem várias IAs, né? Quais são as habilidades e literacias digitais que eu quero desenvolver com vocês nessa disciplina? E é fundamental, né? A gente tem que pensar em competências, tem que pensar em habilidades e tem que pensar em literacias digitais, né? Eu sei que existem muitas críticas a essa visão da educação, mas eu já apertei muito educador nessa hora. Eu falei, tá bom, você não quer que eu fale em competência, você não quer que eu fale em habilidades, você não quer que eu fale. Literacia digitais é essas competências de usar a tecnologia a nosso favor. E você vai botar o quê no lugar? Aí ele trava, né? E eu aprendi no IFBA. Eu fui trabalhar com o IFBA, o Instituto de Ciência e Tecnologia da Bahia, né? Instituto Federal Baiano. E lá eu tinha que fazer meu plano de ensino, colocando, ó, as competências são essas aqui, as habilidades são essas aqui. Na época eu não falava nem literacia digitais, né? Aí eu falei, porra, é a melhor forma que eu vi de organizar um plano de ensino, porque fica bem objetivo, entendeu? Eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu quero, o resultado que eu quero chegar. E aí eu passo a usar. Eu vi recentemente uma crítica, produtivismo e tal. Gente, nós estamos numa sociedade capitalista, a gente tem que saber lidar com isso, não exagerar, né? Saber a hora de ver o jogo do Bahia, saber a hora de se divertir, né? Eu falo porque eu sou torcedor do Bahia, sou do Vitória, ver o jogo do Vitória, né? E outros torcedores veem jogos de outros times, né? Mas, assim, para mim é uma grande diversão, entendeu? Ver um jogo, comer uma moelinha que eu mando fazer aqui, então é a minha hora da diversão. Mas eu também invisto muito na minha produtividade como profissional, né? Porque eu sou demandado, pareceres toda hora, muita densidade de trabalho. Então, assim, só para vocês terem ideia, eu estou com 7 disciplinas esse semestre. Disciplina do doutorado, disciplina no mestrado, disciplina da graduação presencial em Direito e 3 aqui no EAD. Então, são 7 disciplinas para eu cuidar esse semestre. Então, exige de mim um controle de tempo e tal. Até para minhas filhas aqui, eu estou querendo dar uma aula para elas de notebook LM, né? Porque você pode organizar em pastas, fazer pesquisas, aumentar muito, a gente fala em expansão da capacidade cognitiva, né? Então, eu criei o Piaba. Quem tiver interesse, eu tenho um projeto lá que é Portas Abertas do Centro de Pesquisa. Quem quiser fazer, que foi de Salvador, morar aqui perto, quiser fazer uma visita, está convidado para tomar um cafezinho comigo lá, de preferência numa quarta-feira pela manhã, né? Mas voltando ao nosso plano de ensino, né, que eu tenho que apresentar a vocês aqui, o que é que nós vamos estudar? Então, as habilidades centrais, né, que é o saber fazer, analisar criticamente a história e política econômica, sob a perspectiva das desigualdades raciais, de gênero e classe, aplicar conceito de economia solidária, comércio justo e afroempreendedorismo na criação de negócios sustentáveis, elaborar projetos de impacto social alinhados com os ODS, promovendo soluções inovadoras para o combate às desigualdades, né?
fortalecer a identidade e cultura afro-brasileira como diferencial na construção de projetos e negócios. Gente, aqui é que entra um problema. Quando a gente pensa assim, em negócios que tenham por base a identidade e cultura afro-brasileira, aí é que vem o nó. Porque o que é que acontece? Você está ali trabalhando, todos os aspectos culturais, estou dando para vocês, mas quando você chega, por exemplo, numa instituição tradicional, né? Eu não vou dar nomes aqui para não ter problemas, né? Mas assim, normalmente vocês são encaminhados para instituições que vão lhe orientar. Se fizer isso no modelo tradicional da economia, não vai dar certo, porque eles não valorizam isso, entendeu? Não dão valor, eles só olham custo-benefício, como é que eu reduzo o custo, como é que isso quebra qualquer projeto de empoderamento feminino, de empoderamento de grupos negros e mulheres, de empoderamento de indígenas. Aí eu estou me dedicando, eu tenho um projeto no CNPq. Estou me dedicando a só estudar modelos de economia que contemplam esses aspectos, como, por exemplo, a Christian Aid, na Inglaterra, eles têm o que eles chamam é, right, right de direito, base economy, economia baseada em direitos. Aí eu peguei o material deles, do Centro Internacional de Economia, da Christian Aid na Inglaterra, que são tentativas de pensar modelos econômicos, né, que se adequem a esses projetos de afroempreendedorismo, a esses projetos de empreendedorismo feminino, porque vocês vão pensar nisso no futuro, né? E esse modelo tradicional, a economia neoliberal que eu aprendi, ou a economia neoclássica que eu aprendi na faculdade de economia, ela não contempla, ela quer a escala, é o funil, né? Que de 100, um vinga. Não é isso que a gente quer que os 100 vinguem, né? Eu estou trabalhando com um modelo de economia de um professor baiano, que é a economia dos setores populares. Então, assim, eu vou estar passando para vocês essas informações, né? Esse é um estudo que eu estou fazendo para o CNPq e esse estudo meu está desde 2024 que eu estou estudando isso e eu tenho que entregar ao final um livro com um método, uma metodologia, né? De empreendimentos mais no campo dos setores populares. Eu gostei dessa expressão para não confundir com economia solidária, mas é muito próximo da economia solidária no Brasil, né? Bom, seguindo adiante aqui, período dos encontros síncronos, está aqui os encontros, né? Hoje, 4 de maio, 11 de maio, 18 de maio, 1º do 6. Por que eu não coloquei 25 de maio? Porque é o dia do meu aniversário. Aí vocês não vão querer que eu trabalhe no dia do meu aniversário, né? Eu nasci no dia 25 de maio, completo 60 anos, no dia 25 de maio, se Deus quiser. O 25 de maio é um dia muito bacana para mim, que é o dia do nerd, né? Eu sou um nerd convicto. É o dia da África, eu sempre trabalhei com movimentos negros, eu sou membro da Advocacia Negra da Bahia, né? E é o dia dos trabalhadores rurais, eu trabalhei 14 anos da minha vida com assentamentos de reforma agrária, quilombolas, essa turma toda. Então, eu me sinto bastante contemplado. Dia 25 de maio, não sei o que é que eu vou fazer ainda, mas só sei que não vou querer trabalhar nesse dia. Vou tentar tirar um dia de folga, né? No dia do meu aniversário. Então, eu saltei o dia 25 de maio, então, dia 1º de junho, a gente faz o último encontro, né? Da nossa disciplina. Bom, aqui estão os blocos, né? Isso vocês já sabem. No bloco 1, vamos falar de formação histórica e estrutural das desigualdades no Brasil. No bloco 2, afroempreendedorismo, economia solidária, cooperativos e novos negócios, né? E no bloco 3, comércio justo e desenvolvimento sustentável. Eu acho que foi até nessa revista aqui,
Bom, aí a unidade 1, né? A gente fala construção das desigualdades, impactos na economia e na cultura, políticas públicas e ações afirmativas. Segundo bloco 2, empreendedorismo, economia solidária e cooperativismo, né? Vamos falar sobre isso. Eu até, assim, uma coisa que eu vou fazer, eu estava vendo essa revista do Direito Administrativo aqui, na página 58 tem um artigo meu, são 25 páginas, sobre as mudanças que a Lei 15.068, a Lei Paul Singer, que trata da Política Nacional de Economia Solidária, ela impacta no Código Civil Brasileiro, no Código Tributário Brasileiro, no direito empresarial brasileiro, no direito administrativo brasileiro e na política de inovação e de propriedade intelectual. Aí, em 25 páginas eu escrevo sobre isso, porque só um raríssimo caso, numa faculdade de direito, alguém vai falar sobre esse assunto, né? E eu vou mandar o artigo para vocês. Eu não quis colocar na Mediateca, eu vou botar na Mediateca, mas eu quero mandar no. Eu achei que era bom mandar via fórum, que aí vocês vão ver o artigo chegar, né? Se eu botar na Mediateca, vamos falar a verdade, quantos vão lá na Mediateca ver o que é que tem lá, né? Eu gostava, eu pedindo para eu concentrar tudo na Mediateca, eu falei assim, olha, eles não vão ver. Eu gosto de espalhar, né, nas unidades, né? Mas aí me pediram botar tudo na Mediateca. Eu falei, pô, acho que o aluno ele não vai, vai chegar na terceira unidade, ele não vai nem olhar o que é que tem depois. Então, assim, aí eu vou ficar mandando os artigos, né? Que eu sempre é artigo meu. Eu publico artigos científicos entre 15 a 20 por ano. Aí eu vou mandando esses artigos, né? Alterações que a Política Nacional de Economia Solidária. Gente, e tem muita oportunidade nisso. É porque fica todo mundo ouvindo o mesmo barulho, né? E não olha para o lado. Vocês já viram falar aquela teoria do Oceano Azul e do Oceano Vermelho? Fica todo mundo no Oceano Vermelho ali disputando os mesmos espaços, e quando chega no oceano e não vê que do lado tem um Oceano Azul cheio de peixe e a gente não vai lá. Eu fui para um encontro ano passado de cooperativas, tinha 300 cooperativas e o único professor da UNEB que estava lá era eu. Eu falei, rapaz, se eu fosse um advogado recém-formado, eu viria para aqui para começar a trabalhar com cooperativas, porque eles têm recursos, né? Eles têm apoio, eles estão tendo um avanço, estão discutindo como crescer. Eu fui numa reunião só conhecer presidente de cooperativa. Foi uma reunião naquele, tem um clube aqui em Salvador chamado Clube, é na Pituba ali, naquela região da Pituba, né? Clube grande assim, né? Eu fui lá ver e cumprimentando tudo que era presidente de cooperativa, todo mundo atrás de profissionais qualificados nessa área. Mas a gente não tem profissionais qualificados nessa área, né? Então vocês estão chegando aí num mercado bem importante. Vocês sabem quantas instituições sem fins lucrativos existem no Brasil? Mais de 1 milhão de instituições sem fins lucrativos, associações, fundações, organizações da sociedade civil, OCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público, OS, uma série de formatos. Agora tem a economia de impacto também, que são oportunidades que vocês podem desenvolver seus projetos, né? Mostrar a vocês aqui para estimular vocês para ver como é que vocês estão numa área de grande apelo hoje. Deixa eu compartilhar aqui para que vocês possam ver. Não sei se vocês já ouviram falar sobre. Estão vendo aí o CAD Impacto? Sim, professor. Aqui o CAD Estamos sim. Impacto existe no Brasil uma estratégia nacional de economia de impacto, de empreendimentos de impacto. Impacto o quê? Impacto socioambiental. Então você pode criar um negócio de impacto socioambiental, estão vendo aqui? E se cadastrar nesse portal aqui. Aí o governo
qualquer empresa vai poder entrar nesse cadastro e contratar a sua empresa, até MEI, se for possível. Né? Ele está carregando aqui, mas é um cadastro nacional. Então, eu estou mostrando para vocês o CAD Impacto. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Aqui é o CAD Impacto, o Cadastro Nacional, mas você tem também a estratégia. Aqui é a estratégia, é o documento que orienta. Isso é a vice-presidência da República que está à frente, ó. Inovação para a indústria, impacto para o Brasil. Então, você pode criar uma empresa, né? Você criar um contrato social dizendo que sua empresa é voltada para uma economia de impacto. Aí você tem a estratégia nacional. O Simpacto, que é o Sistema Nacional da Economia de Impacto. Conseguem ver? Sim, professor. Sistema Nacional da Economia de Impacto. Deixa eu ver aqui se... Peraí, vou ver se eu passo esse vídeo aqui para vocês verem. O crescimento econômico do país caminha de mãos dadas com a sustentabilidade e as responsabilidades social e ambiental. A economia de impacto é mais uma ação inovadora que pretende posicionar o Brasil entre os líderes nos processos de descarbonização e sustentabilidade. Comprometidos com a neoindustrialização e com um novo modelo de negócio, baseados na sustentabilidade, na geração de empregos e no fomento à inovação, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Governo Federal instituíram a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, que busca o equilíbrio entre os resultados financeiros e as soluções para os problemas sociais e ambientais. A estratégia faz parte da Nova Indústria Brasil e já traz resultados. O Brasil já conta com mais de 1.000 negócios de impacto, que mobilizaram mais de 18 bilhões de reais em investimentos. Como evolução da Impacto, é criado o Sistema Nacional de Economia de Impacto, uma articulação entre a União, os estados e os municípios, com o objetivo de promover um ambiente favorável a negócios e investimentos de impacto positivo. Nós desejamos unir os dois grandes desafios do nosso tempo: diminuir pobreza e cuidar do meio ambiente, potencializando o desenvolvimento socioeconômico local e nacional e dinamizando o ecossistema de impacto no país. O Simpacto promove um alinhamento entre as políticas estaduais e municipais com as diretrizes estabelecidas pela Estratégia Nacional. A nossa expectativa é que com a instalação do Sistema Nacional de Impacto, a gente tenha um aumento de 8 vezes ao longo de 10 anos nos negócios de impacto, movimentando algo em torno de 180 bilhões de reais. Serão negócios que vão gerar renda, vão gerar receita e vão resolver problemas sociais e ambientais. São negócios de impacto. Estados e municípios que possuam legislação vigente específica sobre o tema, coletivos atuantes na área e comitês de economia de impacto locais estabelecidos podem fazer parte do Simpacto. Todos juntos para transformar o Brasil numa potência em economia verde, gerando negócios e investimentos de impacto cada vez mais competitivos, atraentes e responsáveis. O Simpacto é transformação, é inovação social, é a Nova Indústria Brasil. É o MDIC, trabalhando para a neoindustrialização aliada ao desenvolvimento sustentável. E aí? Deixa eu ver, terminar aqui. Vocês conheciam essa modalidade? Pode perguntar quem levantou a mão. Não. Merivan, Não conhecia Pode não, perguntar. professor. não conhecia não, né? Gente, É. isso são oportunidades. Eu estou envolvido em todos esses espaços. Karen, pode perguntar, Karen. Boa noite. No inteiro é chamado de economia social, negócios sociais, né?
que assim, hoje em dia, você não pode só visar o lucro. Você tem que ter também um propósito social. E vocês que já estão fazendo um curso aqui de gestão comercial com ênfase em afroempreendedorismo, já estão dentro de uma área de negócio social, né? Então não é só gestão comercial, é gestão comercial com ênfase em afroempreendedorismo. Se eu crio uma empresa com gestão comercial, eu crio uma empresa com gestão em empreendedorismo, é um espaço para trabalhar no negócio de impacto. Karen, você está me perguntando aqui. Até a BioAD lá em Camaçari fala assim que o propósito social dela é baixar 1 grau do mundo, da temperatura do mundo. Todo mundo tem que ter um propósito social hoje, né? Então, assim, há grande investimento. Eu estava conversando com a pessoa que é. Eu faço parte do comitê na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E já está assinado na Bahia o decreto e vai chegar investimento do governo federal para financiar projetos. Vocês aqui podem, uma vez concluído o curso, criar seu negócio, cadastrar lá e vocês vão buscar, através desse cadastro, o governo, as grandes empresas vão poder encontrar vocês. Qual é a ideia do sistema? É que, assim, por exemplo, um cara que é pintor de parede, ele é MEI, ele se inscreve, eu trabalho em Camaçari, lá no bairro Santo Antônio, e ele mora no bairro Santo Antônio, aí precisa printar lá a UNEB de Camaçari, que fica no bairro Santo Antônio também. A gente contrata o pintor que está lá no bairro Santo Antônio, através do CAD Impacto, né? Então, essa é a ideia do governo federal, né? Vou mostrar outro para vocês aqui. Se alguém tem uma pergunta aí, que eu estou vendo o pessoal levantando a mão, deixa eu ver no chat aqui. Estou com um problema no áudio, tá pelo celular. Por favor, alguém me adiciona. A Karen disse que eu baixo tudo e coloco no notebook LM. Se alguém da turma quiser ajuda com isso, podemos nos já ajudar lá no grupo depois, certo? É porque o notebook LM permite você criar várias pastas e cada pasta você tem até 100 arquivos. Você pode colocar, né? Meu fone não funcionou. Tudo no meio da tecnologia, não conhecia a iniciativa, né? Tem alguma incubadora da UNEB que podemos tentar apoio? Ó, a gente tem pré-incubadoras, como o caso aqui eu coordeno lá, né? Mas a gente pode dialogar. Eu posso pedir até vou ver com a coordenação se eu faço um momento com vocês para discutir economia de impacto. Pode entrar como curricularização da extensão, entendeu? Existe um grupo aqui na Bahia que está discutindo esse tema, tá sendo monitorado. A gente pode criar um momento para falar mais sobre negócios sociais. Diga, Joselito. Professor, eu gostaria de saber, assim, porque eu tenho uma fábrica de vassouras ecológica PET, né? Vassoura de garrafa de refrigerante. Inclusive, já quando eu iniciei esse trabalho, aquele de Irecê, né, na Bahia, me chamaram para ser chefe de uma cooperativa em Salvador. Aí eu não aceitei, porque eu estava no início, né? Mas eu posso me cadastrar no Impacto? Ó, o seu negócio é, por natureza, um negócio de impacto social e ambiental, né? Aí é só fazer a adequação de documentos, né? Fazer o cadastro, acompanhar o processo, né? A gente está acompanhando a saída do decreto aqui na Bahia, né? Para estar divulgando mais esse. Já tem encontros nacionais, tem encontros. Agora, às vezes, essas discussões são apropriadas por grupos que controlam muito as coisas, né? E não faz chegar até vocês essa informação. Gente, coloca uma coisa na cabeça: a gente está na sociedade da informação. A diferença hoje, cada vez mais, entre as pessoas que estão tendo sucesso e as que não estão tendo, está na questão do conhecimento, né, da informação. Eu vou mostrar outra plataforma que é importante que vocês conheçam.
compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Vocês conhecem o portal Transfere.gov? Não. Esse portal do governo federal, ele veio substituir o Siconv, né? Transfere.gov, ele é um projeto. Aqui tem gestão de parcerias, transferências especiais, né? Você se cadastra no Transfere.gov. Hoje, as transferências para o governo são feitas por aqui. Tem esse evento que eu vou desde 2023. Eu vou nesse evento em Brasília. É o Fórum Nacional de Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas, né? Inscrições abertas vai ser de 9 a 11 de junho de 2026 em Brasília. Amanhã eu já faço uma inscrição, porque todo ano eu vou. Aqui vocês vão poder se cadastrar também nessa plataforma e o governo e empresas vão poder encontrar vocês. Hoje o governo está investindo nessas plataformas, né? Então, o Transfere.gov é uma outra plataforma. Eu vou colocar aqui uma outra que eu conheço. Mapa Conecta Hub. Quem quiser vender qualquer tipo de serviço ao agronegócio, às empresas, a economia familiar, agricultura familiar. MAPA institui programa de inovação aberta na agropecuária, né? Então, aqui você pode se cadastrar. Eu também faço parte do comitê estadual, né? É uma outra plataforma. Então, gente, o que o governo está fazendo? O governo está aproveitando a transformação digital para criar essas plataformas para diminuir a distância na contratação pública, né? A gente sabe que o grande contratante é o governo no país, né? Então, assim, ele está criando, tem o Transfere.gov, tem o Mapa Conecta, tem o CAD Impacto, são várias plataformas que vocês podem se cadastrar para participar desses espaços públicos. Aí tem formação, tem troca de coisas, né? Tem uma série de oportunidades que surgem a partir daí para negócios. E como vocês já estão aqui numa proposta de gestão comercial com ênfase no afroempreendedorismo, um negócio que vocês pensarem aí, né? Claro, muitos de vocês vão procurar se engajar em empresas, vão se engajar em cooperativas, tal. É oportunidade para se desenvolver, né? E você não vê isso sendo discutido nas universidades, não. Essas políticas todas estão sendo criadas, é, fica muito a cargo, né, do Sebrae divulgar isso. Mas o Sebrae divulga muito para um nicho muito fechado, né? Eu, assim, particularmente acho que não pode ser só o Sebrae, né? As universidades teriam que estar mais envolvidas nesse processo, mas eu não sou eu que controlo a política, né? Então, assim, eu sou aquele. Lembra aquela fábula, né, do sabiá que tenta pegar água no bico para apagar o fogo na floresta? Eu me considero sabiá, né? Fico aqui pegando água e tentando apagar o fogo, porque eu não tenho munição para fazer assim. Agora, assim, os 5.000 pessoas que passam por lá, meus alunos aqui no EAD. Por isso eu faço questão de pegar tantas turmas, para poder difundir informação, né? Eu acho que cada um de vocês vai ser um multiplicador aqui dessas informações, né? Professor, Diga, estou ouvindo. aqui na minha cidade de Canudos mesmo, assim, eu sou artesã, né? E sou muito envolvida desde 2005. Eu participei o ano passado de uma seleção de um edital que foi pela Voltalha. Aí eu me cadastrei no Prosa e através deste cadastro eu já consegui ministrar oficinas através desse cadastro lá. E assim, a falta de informação dificulta em relação a gente ter acesso a essas coisas. E olha que eu sou inserida no meio, sabe? E assim, eu estou fazendo parte da coordenação de cultura, é uma das pautas que eu fico batendo, é levar essas informações para as associações. Aí o Sebrae atua, tipo, teve informações
de ações que o Sebrae fez aqui que eu não soube, e nem a minha equipe, nem o pessoal que trabalha. Então, essa questão de informação se torna muito fechada às vezes, sabe? Porque tem a pessoa que fica à frente e fecha ali. Tipo, eles se ligaram muito nessa questão do fundo de pasto, levaram capacitação lá para as áreas de fundo de pasto. E os artesãos, sabe? Que precisa sempre de uma qualificação para Sim. inovar. E eu sinto muita falta disso. Agora é que a gente está É, reforçando assim. é isso, assim, porque assim, o Sebrae, ele tá ligado às indústrias, tá ligado ao sistema, então ele traz uma ideologia, né? Que a ideologia é a economia tradicional, mas a economia tradicional não vai garantir negócios de impacto, não vai trazer a ideia de economia solidária, né? Economia de setores populares, né? É aquela corrida, né, de um querendo vencer o outro, né? E não é bem isso que a gente quer propor. Eu não sou contra, acho que é um play importante, né? Mas eu acho que tem que as universidades se envolver mais nisso e estou apoiando pessoas que estão discutindo isso, como fomentar a economia solidária, como fomentar a economia social, como fomentar essas alternativas. Por exemplo, eu já estive em Canudos, no Centenário de Canudos, conheci aí seu Zequinha, não sei se você conhece. Marciano, você É, deve conhecer, o pescador, né? sim. Marciano. Foi bem na época que o Mamonas morreu. Marciano. Adelson, que era vereador. Adelso do Conheci, Rosário, meu é, amigo. conheci Padre João, ficava na casa de Padre João, que eu sei que ele faleceu, né? Ele era Uhum. espanhol, ficou doente e a família levou para Espanha, né? Foi para a Conheci Espanha, ele o faleceu. padre da Padre Igreja de Glória, Padre Lívio. Não Lívio. sei se. Pois é, eu passei um ano construindo o Centenário de Canudos, viajando para aí. Eu ia para uma cidade próxima e a igreja me mandava me buscar de carro. Parava em Benengol para tomar café, comer um pão lá, que não tem, o fermento é diferente, a fermentação é É, diferente. pão de lá é delicioso. É o famoso É, cacetinho. cacetinho. Eu comia lá, porque a fermentação não é esse pão que a gente vê aqui em Salvador, não. Era diferente. Eu tomava aquele café ali como isso que tempero e comida é fumo, que eu ficava esperando a caminhonete da igreja vir me buscar. Eu passei um ano advogando lá e trabalhando e formando aquelas pessoas, né? Conheci lá o cemitério, as histórias todas, entendeu? Viajei a Bahia toda, né? 13, 14 anos da minha vida advogando no interior da Bahia. Depois aí na universidade foi que eu fui mais me radicando por aqui, né? Mas assim, tem que chegar essas oportunidades a todos vocês aí. É como você falou, o conhecimento Prosas, que ela citou aí, é uma grande plataforma que vocês podem se cadastrar lá para oferecer serviços também, entendeu? Tem muitas plataformas, a gente vai criar plataformas nesse sentido, né? Para que as pessoas possam estar oferecendo serviços, né? E ela já conseguiu contratações. Eu mesmo me cadastro em muitas aqui para Eu fiz, poder. professor. E eu não sabia. É que minha filha mora em São Paulo e a amiga dela é engenheira da Voltalha. Aí ela que mandou para minha filha, ó, manda sua mãe se cadastrar. Porque assim, eu sou muito participativa nas coisas, mas às vezes a gente se fecha aqui e você esquece de olhar as coisas, sabe? E eu não sabia, mas E eu achei muito assim, fácil. na E eles estão com esse incubadora, eu programa. dou a oportunidade das pessoas escolherem seu caminho. Então, tem gente que eu oriento para se formalizar, criar sua pessoa jurídica e tal. Mas, por exemplo, teve um grupo que era um grupo de mulheres que faziam fuxico. Fuxico é um O lindo, Fuxi. artesanato, né? E no final de 2 anos, elas me disseram assim: a gente não quer se institucionalizar, não, a gente quer continuar movimento. A gente não quer ter essas responsabilidades. E eu falei, é justo, vocês querem assim, mas a gente consegue equipamentos, computador, consegue material, né, para esses grupos, né, através do centro de pesquisa, né. Então, bacana saber que você é de Canudos, né, me lembra dessas histórias. Eu estava aí no centenário de Canudos, Pois a gente vivi deve ter todo se esse encontrado momento. por aí, porque eu gosto muito de estar no meio dos movimentos. Era uma freira chamada Zelda, né?
que ela acabou indo para o Vaticano depois do centenário de Canudos, né? E ela que rodava comigo aí em todos os lugares. Fui conhecer a fazenda da Agroceres com ela, tal, né? E foi muito bacana esse trabalho que a gente fazia junto a Canudos, né? Retorne, Bacana. professor. Hein? Retorne aqui, que tem Ó, muitas tem umas mudanças. viagens aí, quem sabe eu vou aí no Polo de Canudos. Eu gostaria muito, viu? De rever todo mundo, né? Foi retorne. Mas, gente, vou continuar para concluir aqui minha apresentação. A gente vai até 10h30, mas eu queria, nesse primeiro dia de aula, estimular vocês ao curso, entendeu? Gente, vale a pena fazer curso superior de tecnologia, muito. Eu adoro os cursos superiores de tecnologia. A minha graduação em desenvolvimento e análise de sistemas é um curso de 2 anos de tecnologia. E eu posso dizer a vocês, né, que assim, só tenho tido bons resultados com isso. Porque quando eu protocolo o meu diploma nessas redes todas que eu faço parte, sou convidado para trabalhos e vou ampliando assim, né? Alargando o meu escopo de oportunidade de trabalho, né? Então, vale a pena. Então, aqui a gente vai falar sobre economia solidária, cooperativismo. Nessa aula, eu vou ver se eu coloco também esses outros sistemas, né? Que é muito assunto, viu? Espera aí, aqui. Comércio justo e desenvolvimento sustentável. Vamos falar em comércio justo. Vamos falar em Agenda 2030 e ODS. Vamos falar em novas economias, né? Economia circular, colaborativa, criativa, regenerativa, com alternativas viáveis, digitalização, IA, novas moedas, fintechs, economia solidária. Tentar falar nas políticas de Estado, setor privado, sociedade civil, soluções que estão sendo propostas, pensadas, né? Eu trabalho muito com esses marcos regulatórios, procedimentos metodológicos. Aí aqui eu digo para vocês que a minha metodologia de trabalho eu submeto aí aos editais também, né? E a minha metodologia ela ganhou um prêmio, né? O prêmio ESDA de Ensino Jurídico da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Inclusive, eu participo lá de um grupo de estudos deles, né? Sobre metodologia de ensino, né? Ela está lá no acervo de metodologias, que é abordagem baseada em direitos humanos, né? Produção de recursos educacionais abertos. Eu tenho um canal no YouTube que eu posso apresentar a vocês, né? Eu tenho mais de 500 vídeos lá que vocês podem ter acesso. E eu posso fazer o seguinte, colocar... Eu posso... Esse canal aqui é para difundir essas informações. Esse aqui é meu canal no YouTube, né? Eu coloco as aulas aqui, coloco material para vocês, né? Então, vou parar aqui de compartilhar, vou compartilhar de novo, botar o som. Conseguem ver aí? Estão vendo? Ainda não. Ainda não. Espera aí, deixa eu ver. Conseguem ver? Sim. Sim. Eu vou compartilhar para vocês. Eu faço lá no centro de pesquisa alguns eventos, né? E aí foi o nosso Caruru da Diversidade, que é um projeto. Vou divulgar aqui para vocês verem. Levanta o coração pra viver com emoção.
quando a gente se une. Lá vem o sol nas ladeiras da Bahia, trazendo fé, esperança e poesia. No toque do tambor a vida gira e o povo aprende a resistir com alegria. A mão que acolhe é ponte, é caminho. Ninguém precisa andar sozinho. Da dor a gente faz canção, do sonho uma revolução. Quando a gente se une, o mundo muda. Bate mais forte o coração da rua. A vida é roda, é força, é maré, é samba, reggae de axé. Quando a gente se une, a dor se cala, a paz caminha e o amor se instala. No som do tambor a gente é fé, é Bahia, é luz, é axé. Na praça, na escola, no terreiro, cada voz é o batuque verdadeiro. Educar é plantar humanidade, fazer do saber liberdade. Quem partilha o pão constrói caminho, faz do outro seu destino. E o CRDH vem ensinar que viver é cuidar, é se transformar. Quando a gente se une, o mundo muda. Bate mais forte o coração da rua. A vida é roda, é força, é maré, é samba, reggae de axé. Quando a gente se une, a dor se cala, a paz caminha e o amor se instala. No som do tambor a gente é fé, é Bahia, é luz, é axé. A vida quer girar, o amor vai nos guiar. No toque do tambor a gente espalha amor. Quando a gente se une, o mundo muda. Bate mais forte o coração da rua. A vida é roda, é força, é maré, é samba, reggae de axé. Quando a gente se une, o amor renasce. Toda a tristeza se desfaz em paz. Na batida do bem, no toque da fé, a Bahia canta, é axé, é axé. Ainda tem direitos humanos nesse país? Conseguiram ver aí o vídeo? Sim. Esse foi foi o Caruru da Diversidade de 2025, né? Coloquei a imagem de. A gente teve. Essas figuras não aparecem lá. A gente contribuiu com a Paió 2 e Lázaro Ramos esteve lá, ficou emocionado com o trabalho, se queria ajudar a gente, mas o cara não tem tempo, né? Tá sempre em projetos. Mas ele disse que queria voltar lá e ficou. Foi uma tietagem no dia muito grande, né? Cláudia Leite também já esteve conosco. Muita gente vai lá, nos professores, assim, professor Edivaldo Brito. Essa turma toda a gente recebe lá, né? E eu fiz esse vídeo porque a gente passa o vídeo e as músicas também. Para trabalhar com comunidades tem que ser músico, compositor, fazer as músicas, né? Para emocionar as pessoas, né? Emocionar no momento. E todas aquelas fotos são de atividades que a gente faz, de curso de dança, a curso de música, tudo está valendo na perspectiva de inclusão produtiva e social das pessoas, né? Que essa é a missão do nosso grupo, né?
fechar aqui. Bom, vamos seguir aqui a apresentação. Bom, a metodologia de avaliação, eu vou fazer uma avaliação por projetos, desenho de projeto de rede política local, uma aprendizagem baseada em problemas e um portfólio reflexivo, né? É o modelo de aprendizagem que eu estou usando, né? Que está aí nas avaliações. Eu vou fazer um guia para vocês aí das avaliações, né? As atividades avaliativas do bloco 1, né? Para vocês fazerem, falar no fórum. Atividades avaliativas do 2, a número 2, um brainstorm. Então, todas lá no ambiente, né? E eu vou fazer um guiazinho das atividades para vocês, né? Bom, para concluir essa parte, né, o fortalecimento de práticas colaborativas, a valorização da diversidade e a busca pela harmonia com a natureza são caminhos fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável. Este plano de ensino evidencia a necessidade de uma política econômica pensada para o Brasil como um todo, capaz de enfrentar desigualdades históricas por meio de soluções estruturais. O cooperativismo, comércio justo e economia solidária representam alternativas inovadoras que valorizam o trabalho coletivo, fortalecem comunidades e promovem inclusão social, transformando a estrutura produtiva nacional rumo a uma sociedade mais digna e igualitária. Bom, aqui encerra essa primeira parte. Essa apresentação já está disponibilizada para vocês lá. Eu fiz a apresentação inicial da disciplina, né? Já está disponibilizada para vocês. As atividades de aprendizagem é para desenvolver habilidades e competências. Os fóruns são individuais. E as atividades em equipe, vocês podem optar em fazer em equipe ou optar a fazer individualmente. Qualquer dúvida, sempre faz contato comigo pelo ambiente, né? E a gente pode estar respondendo a vocês. Eu vou fazer um pequeno guia explicando as avaliações, vou mandar, mas eu vi que tem muita gente que já está respondendo as atividades, né? Eu vou estar dando aula aqui no EAD sempre segunda, terça-feira eu dou aula de gestão ambiental e na quinta-feira eu vou falar sobre aprendizagem e comportamento organizacional, passando também pelo campo do debate sobre inclusão, né? Alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram colocar? Eu fiquei na dúvida agora, professor. Nós teremos 2 dias de aula? Não, só segunda-feira, dentro dos encontros. É porque, como eu estou com 3 disciplinas no bloco 2, aí eu vou dar aula segunda para vocês, na terça eu dou aula para a turma de gestão ambiental, que é a turma de administração pública. E na quinta eu dou aula para o pessoal de administração, só, entendeu? Então, a Karen está mandando, agradecendo pela aula. A gente tem ainda 15 minutinhos aí para trocar algumas ideias, né? Então, gente, assim, eu tento estimular vocês, porque eu sei que são muitas barreiras, né? Fazer um curso até 1 hora dessa da noite, está todo mundo cansado, né? Mas eu falo da importância, eu acho que a gente está vivendo um momento importante para que vocês possam estar desenvolvendo projetos. Eu coopero lá com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, porque eu sou professor da UNEB, sou pesquisador, tenho meu trabalho como profissional, né? Eu não consigo fazer outras coisas, né? Mas, assim, dentro do possível, a gente vai dialogando, eu vou trocando algumas ideias com vocês, passando algumas informações. Ontem eu publiquei um texto que viralizou e eu recebi até um convite para participar de um seminário
Vou compartilhar com vocês aqui. Foi esse texto aqui, né? Estão vendo aí? Sim, professor. Sim. Isso. Aqui eu botei assim, pessoal, a socialização do conhecimento é essencial para o fortalecimento do nosso terceiro setor, que é um grupo do terceiro setor, especialmente em temas como captação de recursos, elaboração de projetos e gestão institucional, seja qual for o modelo, OSC, ONG, associação, cooperativa, coletivo ou fundação, existe algo em comum entre as organizações que conseguem crescer e gerar impacto. Elas aprendem a transformar sonhos em projetos concretos, né? Dedico a minha vida a esse tema. Estudei economia e desde o início da graduação me apaixonei pela elaboração e análise de projetos. Foram 14 anos em uma das maiores ONGs da Bahia e 34 anos de serviço público, incluindo experiências na gestão universitária, pesquisa e pós-graduação. Essa trajetória me mostrou um caminho fundamental para a sustentabilidade das instituições sociais. O escritório de projetos. Quem deseja gerir uma organização do terceiro setor com seriedade precisa entender que captação de recursos não pode ser improviso. É preciso formar pessoas de confiança e estruturar, ainda que de forma simples, um espaço permanente de criação, monitoramento e gestão de projetos. Essa convicção se fortaleceu quando conheci o escritório de projetos da produtora de Celton Mello. Mesmo sendo uma grande produtora, havia uma equipe dedicada a ouvir histórias, desenvolver roteiros e buscar recursos para transformar ideias em realidade. Se grandes organizações entendem isso, por que nossas instituições sociais não deveriam? Uma instituição pequena talvez não consiga montar uma grande equipe, mas precisa ter ao menos uma pessoa pensando projetos, editais, parcerias e sustentabilidade institucional. Isso muda completamente a capacidade de realização. Lembro com carinho dos anos na ATR, que foi a associação que eu fiz parte, quando escrevia projetos ao lado de Gil, o terrível revisor, que corrigia cada detalhe. Hoje continuo nessa missão, muitas vezes liderando pessoalmente a escrita dos projetos. Nesse momento, por exemplo, estou desenvolvendo uma proposta para o edital número 2 de 2026, Pepe Mujica. Escrevo também porque completarei 60 anos nos próximos 25 de maio, dia do Nerd, e sinto que chegou o momento de compartilhar ainda mais esse legado. Sigo à disposição para a troca de informações, né? Eu publiquei esse texto porque, assim, eu estou lá numa rede com mais de 200 pessoas, aí, assim, estavam vendo críticas, né? Porque algumas pessoas estão entrando para vender serviço, vender coisa. Ah, eu faço o seu projeto. E eu sempre falo assim, ó, quem quer ter seu projeto tem que estudar, se preparar, se qualificar, né? Para poder fazer suas coisas. Não dá para ficar terceirizando esse tipo de coisa. Eu não sou dessa opinião. Mas aí eu estava vendo muita confusão, aí eu publiquei um texto, né? Esse texto que vocês viram aí, falando que tem que se qualificar, tem que se capacitar, tem que criar seu escritório de projetos, né? E aí várias pessoas entraram em contato comigo, inclusive o administrador lá da rede, que é o Mapa Socioambiental no Brasil inteiro, ele me convidou para fazer uma live, uma roda de conversa. Eu falei que eu estou à disposição para isso, né? E aqui a gente vai poder ficar trocando informações. Eu vou fazer a parte teórica, né, que eu tenho que trabalhar com vocês, os temas, mas também, assim, tem uma parte prática de conhecer quais são as políticas públicas que existem no momento que podem ser por vocês exploradas, utilizadas, né, para gerar oportunidade de trabalho. Eu mesmo faço isso aqui no dia a dia, né? Eu estudo essas políticas públicas com frequência para isso. Kaliane, pode falar. Eu vi que você está com a mão levantada. Oi, professor, boa noite novamente. Você consegue me ouvir? Consigo. É uma dúvida. O fórum do primeiro bloco do senhor foi até o dia 29 ou tem alguma coisa? Porque eu não estou conseguindo acessar, está dizendo que a data limite já foi ultrapassada, já venceu já.
Deixa eu dar uma olhada lá na configuração. Normalmente eu boto até o final da disciplina, entendeu? Ele tem um prazo para entrega, mas eu deixo aberto até o final da disciplina para que você não perca essa nota, entendeu? E isso é porque lá no fórum tá dizendo que vai até dia 29, eu não tô Não, conseguindo mas acessar. amanhã Aí eu eu achei não vou estranho isso. prometer fazer isso agora. Mas amanhã Certo. de manhã, assim, a primeira coisa que eu pego, eu já corrijo, ou até agora à noite, quando eu sair, eu já verifico o fórum, que eu deixo ele aberto para você postar até o final da disciplina, que é dia 12 de junho. Certo, tá bom, De 12 eu obrigada. não posso passar todos os fóruns, todas as atividades. O certo é ir fazendo ao longo do curso, não deixar nada para o final. Mas para evitar problemas, né, eu sempre deixo em aberto. Aí pode ter sido algum errinho meu aí na configuração do fórum, aí eu vou lá corrigir, né? Mas Certo, tá amanhã, bom, com certeza, você vai obrigada. conseguir postar seu trabalho, entendeu? Viu? Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Karen Não, diz que atua na tecnologia, né? Assim, tecnologia é importante hoje, né? Para o trabalho, né? E eu vou ver se eu faço algumas atividades com vocês, né? Para falar dessas políticas públicas, né? Falar sobre a economia de impacto, né? E vou mandar para vocês a estratégia nacional para que vocês possam ler. Eu tenho até um artigo sobre esse tema que eu escrevi que eu vou mandar para vocês, né? A escrita é um processo de democratização da informação, né? Ao publicar artigos, compartilhar, eu estou democratizando a informação com as pessoas, né? Temos 8 minutos, mais alguma pergunta? Não, professor, eu, na verdade, eu não cheguei a olhar se o cronograma ainda. Eu abri a matéria, porque sua matéria só entrou para mim hoje, no final do dia. Aí eu não cheguei ainda a abrir para olhar tudo direitinho. Certo. Eu abri ela no dia 29. Mas o aula está dando problema para a gente. Não, Às para vezes a mim, gente por não exemplo, consegue nem entrar na aula. eu tive condições, Entrar hoje, eu dificuldades estou para tendo... organizar. Eu estou com o celular e com o notebook. A imagem, né, da aula eu estou vendo no notebook, porque no notebook eu estou sem vídeo e sem áudio. Eu estou falando pelo celular e está refletindo no notebook. Eu tive algumas dificuldades com Ava. No início deu um problema, eu não estava conseguindo configurar a sala dos encontros síncronos, mas a colega me deu uma dica de usar um outro navegador, aí eu usei outro navegador, funcionou, entendeu? Mas é sempre uma correria para customizar todos esses ambientes, né? Mas o importante é a gente manter o foco, trabalhar. Gente, eu disponibilizo muito mais material do que eu vou poder explorar nesses encontros síncronos, né? Então, isso é para vocês poderem ler, baixar, se interessar. Quem quiser mais informações sobre a economia do impacto, manda uma mensagem. Quem quiser mais informações sobre a política de economia solidária, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, ó. Um negócio. Compartilhar aqui com vocês. Aqui é meu WhatsApp. Isso aqui eu recebi direto do portal da Câmara dos Deputados, né? Que é o. Isso aqui é o projeto de lei. Só aqui, ó. Estão vendo aí? Sim. Sim, professor. Institui a Política Nacional de Tecnologia e Inovação Social
define suas diretrizes e objetivos, estabelece atribuições para instituições de ciência e tecnologia, cria comitê de avaliação de conformidade, disciplina, mecanismos de compras públicas e o regime de propriedade intelectual e de outras providências. Quem me enviou foi o assessor, né? Ele trabalha no Ministério lá, o David, né? Ele trabalha no Ministério da Política Nacional de Tecnologia e Inovação Social, que é uma política importantíssima para os segmentos sociais, para vocês aqui, para o pessoal da economia, da agricultura familiar, né? Porque vai definir o que é tecnologia social no Brasil, né? Porque há um grande debate sobre o que é tecnologia social, e David sabe que eu ajudei na construção da legislação baiana. Aí eu falei assim, eu recebi, tanto é que eu estou com viagem marcada para Brasília, para ir conversar com ele sobre isso, né? Vamos fazer uma visita lá, vamos conversar, e aí eu vou baixar o projeto de lei, já vou transformar isso em artigos para divulgar com a comunidade, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo, né? E você tem que estar antenado, né? Com essa legislação, porque se vocês quiserem explorar os melhores efeitos, quem chega primeiro tem melhores resultados do que depois, né? Que já está todo mundo. Aí tem coisa que o cara vem me falar de já tem 2, 3 anos acontecendo. Então, assim, eu gosto de andar na vanguarda do pensamento. Então, entendeu? É um projeto de lei. Esse projeto de lei está desde 2011 tramitando. Aí eu vou comentando, vou fazendo, mas assim, é fundamental no Brasil instituir a Política Nacional de Tecnologia e Inovação Social, entendeu? Porque é uma coisa que o Brasil anda meio atrasado. Vou mostrar para vocês aqui. Estão vendo aí? Portugal, Inovação Social. Sim, vamos vendo. Conseguem ver, né? Portugal já está há mais de 10 anos com esse portal de inovação social. O Brasil ainda está discutindo o que é inovação social no Brasil. Portugal pegou dinheiro da União Europeia para desenvolver esse site deles aqui, esse portal, porque ele viu aqui uma oportunidade para desenvolver o país, entendeu? Então está trabalhando. E eu uso muito como referência, né, no direito comparado, para fazer as. Então, enquanto a Europa já está discutindo inovação social, a gente está ainda no começo de conversa, falando sobre inovação nas empresas, né? Então, a gente vai poder falar sobre esses assuntos dentro da disciplina, certo? Que são assuntos de interesse de vocês. Bom, gente, alguma pergunta a mais? Alguma questão? Não, professor, só lhe agradecer por mostrar a gente, né, os sites que a gente tem de explorar, que às vezes a gente não tinha o conhecimento, como eu mesmo não tinha esse conhecimento, né? Essas pesquisas que a gente pode estar fazendo para buscar novas oportunidades. Muito obrigado. Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu não coloquei não, mas eu vou colocar amanhã. Eu vou colocar o site da Economia de Impacto na Mediateca, naquela parte de links. Eu vou colocar os links lá para vocês entrarem e conhecerem melhor essas plataformas e essas políticas governamentais, entendeu? Vou fazer isso amanhã de manhã, porque hoje eu estou encerrando aqui o expediente, já são 10h30, né? E aí amanhã eu já faço isso. Eu vou encerrar aqui a gravação. Estou encerrando a gravação. Amanhã